Bom dia a todos, já estamos no ar. Quero, então, inicialmente cumprimentar aos senhores julgadores, eminentes pares, senhor procurador eleitoral, dizer que, mais uma vez, a nossa equipe de TI mostrou essa capacidade, já estamos todos conectados e podemos dar início a essa sessão de julgamento. Quero, então, cumprimentar os senhores servidores, partes e ouvintes em geral. A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Fica adiado, em razão do pedido de vista, o processo 18.440, que é o item 2.1 da pauta física. O primeiro a ser julgado é da relatoria do Dr. Fábio Henrique, que é o relator dos autos 1.1 da minha pauta aqui, é o processo PJE 0601273. É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente desses autos, Ivonete Maria de Albuquerque Nunes. O doutor Fábio Henrique é o relator, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Estou abrindo o arquivo aqui. Um instante só, por favor. Doutor Fábio, o senhor pode continuar, nós estamos ouvindo normalmente. Certo. Trata-se de prestação de contas da candidata Ivonete Maria de Albuquerque Nunes, que concorreu ao cargo de deputado estadual em 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A CCIA apresentou relatório preliminar para a expedição de diligências. Devidamente intimada, a candidata se manifestou nos IDs tal e seguintes. Parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, tendo em vista as irregularidades apontadas nos itens aqui indicados. Manifesta a unidade técnica também pela determinação de devolução ao erário do valor de R$ 4.437,08. A adulta PRE igualmente opina pela desaprovação das contas e pela devolução da quantia antes mencionada. Manifesta ainda pela desnecessidade de envio de cópias do processo. Esse é o relatório, presidente. Ouça o senhor procurador. Senhor presidente, ratifique o parecer. Está ratificado, doutor Fábio. Retorna a palavra. Obrigado, presidente. A candidata declarou a receita total de R$ 30.189 na sua campanha eleitoral, sendo R$ 3.000 em recursos estimáveis em dinheiro. Não houve sobras de campanha, portanto, a sua despesa contratada foi de R$ 27.189. Passo a elencar cada um dos itens apontados pela CCIA e considerados não sanados ou esclarecidos pela candidata. Item 2.1. Divergências quanto ao registro no SPCE de doações recebidas de outros candidatos e partidos políticos e as informações extraídas dos extratos bancários juntados, no que se refere a doações recebidas do PRB-MT, uma no valor de R$ 840 e outras três no valor de R$ 350 cada uma. Item 2.2. Omissão de lançamento de doações estimáveis em dinheiro recebidas da Direção Estadual do PR Mato Grosso, de R$ 1.505, em descumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 10 da Resolução 23553. Item 2.3. Ausência de emissão de recibo eleitoral de duas doações estimáveis em dinheiro recebidas de partido político, uma no valor de R$ 2.000 e outra no valor de R$ 1.000, referentes a serviços contábeis e jurídicos. Item 2.4. Houve arrecadação de recursos, R$ 3.000, antes da abertura da conta corrente de campanha, em violação à resolução já mencionada. A informação poderia ter sido corrigida na prestação de contas retificadora apresentada pela candidata, mas ela preferiu omitir-se sobre tal apontamento. Item 3.1. Utilizando recursos oriundos do Fundo Especial, a candidata extrapolou o percentual previsto no inciso 2º do artigo 45 da Resolução de Regência, norma que dispõe que é de 20% o limite máximo de despesas permitidas com aluguel de veículos automotores, em relação ao total dos gastos contratados. A requerente gastou R$ 2.370,98 acima do que lhe era permitido com aluguel de automóveis. A candidata alegou que no valor das locações estariam incluídos os gastos de combustível para abastecer os veículos.
Todavia, como foi salientado pela CCEA, observa-se dos contratos de locação a ausência de cláusulas ou descrições de que as citadas locações incluíam o fornecimento ou a utilização de combustível. Além disso, os veículos locados são de propriedade de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas, as quais não são, obviamente, proprietárias de combustíveis, tampouco comerciantes de combustíveis. O argumento da prestadora de contas, assim, não se sustenta. É por isso que eu determino em meu voto o valor a devolução do valor ao erário. Item 3.2. Também utilizando recursos do Fundo Especial, a candidata, em 16 de agosto de 2018, contratou despesa de campanha no valor de R$ 2.066,10 junto à fornecedora tal. Entretanto, somente em 22, tem um errinho aqui, é 22 de agosto de 2018. A requerente procedeu eu vou pedir um minuto aqui que eu tô nesse item. Ontem eu tive conversando com meu assessor, mas o fato é o seguinte, que aqui a candidata, ela contratou essa despesa em 16 de agosto de 2018, no valor de R$ 2.066,10, só que a conta só foi aberta em 22 de agosto de 2018. De forma que existe a irregularidade, a CCEA, ela opinou pela devolução do valor. E assim, no mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público nos autos. Acontece que eu discordo da CCE, do Ministério Público, em relação à devolução de valor, porque a despesa ela foi comprovada. Houve essa irregularidade de o contrato ter sido assinado antes da abertura da conta corrente, mas houve a comprovação de realização das despesas com a utilização das receitas obtidas pela candidata. É por essa razão que aqui eu divirjo do parecer da Procuradoria e não determino a devolução. Está um erro aqui no voto que talvez tenha sido compartilhado com os senhores, porque eu pedi para alterar esse ponto aqui. Eu acho que eu estou lendo o voto a minuta anterior, mas é só esse. Exatamente, doutor Fábio. No nosso aqui está correto, viu? No nosso que veio para nós está correto. Está correto, né? Então tá. Vou seguir porque todo o restante é a mesma coisa. Está igual. Item 3.4. Irregularidade decorrente daquela descrita no item 3.1, supracitado, no sentido de que houve registro de despesas, colocação de veículos, contudo não constam quaisquer despesas com aquisição de combustível. De todo exposto, conclui-se que as irregularidades, quando somadas, itens 2.2, 2.3, 3.1 e 3.2, perfazem um montante de R$ 8.492,08. Isto representou 29,62% de toda a movimentação, que vai ser menor aqui, né, em razão da revisão daquele item. Mas, de todo modo, o valor ele é superior àqueles 10% que a gente... Doutor Fábio, se me permite, só um esclarecimento. Eu tenho recebido aqui a informação de que a sua assessoria está comunicando que o voto correto foi enviado pelo WhatsApp. Então, parece que houve realmente, como Vossa Excelência fez uma informação agora há pouco, que houve uma retificação de alguns pontos. E esse voto retificado, ele está enviado naquele sistema que nós temos de WhatsApp. Se Vossa Excelência quiser migrar para ali e abrir, se tiver condições de ler pelo WhatsApp, vai ficar mais claro, inclusive para os eminentes pares. Está naquele que nós temos no WhatsApp, no grupo. Okay? Sim, eu acabei de abrir aqui, presidente. Obrigado. Eu vou seguir de onde eu tinha parado, porque, como eu já disse antes, só aquele item 3.2 é que diverge do restante do voto e eu... Ah, sim, entendi. Então já está retificado, é só esse o ponto único, né? Só esse. Vou seguir de onde eu tinha parado. Não, tá, me desculpe então a intromissão. Não, é totalmente pertinente. Obrigado, presidente.
De todo o exposto, conclui que as irregularidades com reflexos econômicos, quando somadas, perfazem um montante de R$ 6.425,98. Isso representou 21,28% de toda a movimentação financeira da campanha, o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aí aqui eu trato daquele pedido do Ministério Público de destinação a fundos públicos de saúde, que indefido com base já naquela fundamentação já conhecida por todos nós. E, por fim, no dispositivo, os julgos aprovados as contas da candidata, Ivonete, referência ao PEI 2018, e determina a candidata a devolução da conta de R$ 2.370,98 ao Tesouro Nacional. Logo, eminentes pares, eu divirjo aqui parcialmente do parecer tanto da CCA como da doutora PRE em relação àquele item 3.2. No mais, a conclusão é pelas aprovação das contas e o reflexo dessa divergência nesse item vai ser somente em relação ao valor que eu determino que a candidata devolva. Peço desculpas novamente aos colegas pela leitura do voto na minuta anterior. E, presidente, esse é meu voto. Muito obrigado. Como vota, doutor Bruno? O relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Doutor Jackson, está no som, está fechado. Como relator. Doutor Iali. O relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Iali, Vossa Excelência é relator do embargo de declaração na prestação de contas do candidato ao cargo de senador em eleições de 2018. É 1.2, PJE 0601-448, embargante Gilberto Lopes Filho. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, excelência. Eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, senhores servidores, bom dia. Tratam-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Gilberto Lopes Filho em face do acordo 27628, que julgou desaprovadas as contas de campanha do embargante e seus suplentes, referentes às eleições de 2018 para o cargo de senador. Destaca que não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre o apontamento realizado pela unidade de controle, no que se refere à não localização da prestação de conta retificadora da direção estadual do partido PSOL, MT. Requer ainda o embargante que este egrégio tribunal se manifeste sobre a aplicação dos artigos 5º, inciso 2 e 55 da Constituição Federal e artigo 28 da Lei 9.504/97 e 37, parágrafo 11º da Lei 9.096/95. Estado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral aduz que atua no feito apenas como fiscal da lei e que a eventual omissão, obscuridade e contradição refere-se à decisão judicial. Portanto, não se manifesta quanto ao mérito dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? É manifestação, senhor presidente. Então tá, retorna a palavra então ao senhor relator. Obrigado, excelência. Os declaratórios são tempestivos, vez que opostos dentro do tríduo legal nos termos do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, conforme atesta a certidão de edital. Portanto, conheço do recurso, eis que tempestivo e dirigido a pronunciamento judicial de conteúdo decisório. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 1022 do Código de Processo Civil Brasileiro, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão existente na decisão ou corrigir erro material.
Afirma o candidato que os embargos têm por fim a obter a manifestação expressa do artigo 5º, inciso 2, Z55 da Constituição Federal, vez que o julgado violou os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa ao puni-lo por uma ação não praticada pelo Diretório Estadual do PSOL-MT, sem a devida oportunidade de manifestação prévia. Isso porque as contas foram desaprovadas em razão do candidato haver declarado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro do Diretório Estadual do PSOL-MT nos valores de R$ 4.442,57 e R$ 175,65, advindas de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, respectivamente, que envolve 60,62% do volume total dos recursos arrecadados, sobre os quais não houve a apresentação de nenhuma prova que tenham sido efetivamente doados pelo partido do candidato. Isso porque as doações não constam da prestação de contas do partido doador, não foram apresentados documentos que comprovem a doação ou mesmo de recibos eleitorais. Sob esse aspecto, alega o candidato a violação do princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, sobre o fundamento de ter sido dele exigido medida que competia a terceiro adotar, já que deveria o partido doador ter feito constar em sua prestação de contas as doações feitas ao candidato. Ocorre que o candidato poderia, por outros meios, quando intimado, ter apresentado documentos comprobatórios, a exemplo dos recibos eleitorais solicitados pela unidade técnica. Aponta ainda o embargante que o acordo viola o disposto no artigo 28, parágrafo 6º, inciso 2 da Lei 9.504/97, que dispensa o registro de doação estimável em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrente do uso de sede e de material da propaganda eleitoral. No caso em tela, conforme se infere dos dados extraídos da página do TSE, divulga as contas, aí o sítio da onde está divulgado, não há como se verificar que o material doado era de uso comum entre candidato e o partido doador, razão pela qual afasta a aplicação da citada norma e reitera a necessidade de declaração e apresentação de documentos comprobatórios referentes às doações recebidas pelo candidato. Por fim, com relação à alegada ausência de oportunidade para se manifestar sobre o não registro de doações recebidas pelo candidato beneficiado na prestação de contas do partido doador, verifico que tal apontamento constou expressamente no parecer técnico de diligência e de tal, tendo inclusive sobre o referido ponto o candidato se manifestado nos seguintes termos. 1.1. Foram declaradas doações, abre aspas, foram declaradas doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, mas não registrada em suas doações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 34, Resolução TSE 23553 de 2017, devendo ser apresentados recibos eleitorais às respectivas doações. Aí tem um quadro onde explica os valores de R$ 4.442 e de R$ 147 centavos e R$ 175,65. Manifestação do candidato, abre aspas. Em contato com o presidente do Diretório Estadual do PSOL-MT, o prestador de contas obteve informação que o mesmo efetuará o registro no SPCE, cadastro, com a apresentação, envio de prestação de contas retificadores e a entrega ao TRE-MT, da nova mídia eletrônica gerada através do SPCE, onde serão declaradas as doações recebidas pelo prestador, fecho aspas. Assim, a anotação do parecer técnico conclusivo e detal de que o partido não informou à Justiça Eleitoral as doações antes identificadas não é apontamento que envolve matéria nova, sobre o qual demandaria a intimação do candidato nos termos do artigo 72, parágrafo 4º, da Resolução TSE 23553 de 2017, por tratar de irregularidade sobre o qual foi oportunizada a manifestação do candidato, razão pela qual afasta a incidência do citado dispositivo.
Do exposto, o que se verifica é a intenção da rediscussão da matéria, no âmbito de embargos, ou que não se admite. Desse modo, não tendo o embargante demonstrado omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo certo que qualquer inconformismo deve ser veiculado mediante recurso próprio, e não sendo os aclaratórios a via adequada para a rediscussão e modificação da decisão prolatada por esse coleno tribunal. Assim, conheço dos embargos e, no mérito, nego o provimento. É como voto, excelências. Excelência, estão rejeitando os embargos. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Senhor presidente, desculpa. Eu fui apertar aqui o cartão do botão do mute, não deu tempo. Eu vi aqui no acordo do doutor Bortolucci que a CCIA recomendou ressalvas, neste caso, no acórdão lá que a gente está confrontando agora. E muito embora a CCIA tenha apontado ressalvas, o Bortolucci, na época, desaprovou as contas. Por quê? Porque ele fez, o valor que nós estamos discutindo aí é de R$ 4.618, certo? E o valor arrecadado dele foi de R$ 7.618. Então, a proporcionalidade aí foi alta, muito embora o valor discutido aqui é ínfimo, o senhor entendeu? Então, nesse caso aqui, eu, considerando essa temática, eu vou pedir vista desse processo para eu melhor analisar esse caso. Vamos desconsiderar aquele pronunciamento, mas eu digo então o seguinte: algum dos eminentes pares já quer se pronunciar ou aguarda o pedido de vista? Aguardo, senhor presidente. Aguardo, senhor presidente. Aguarda, o professor Sebastião Monteiro também aguarda. Então, todos aguardam. Então, fica assim o resultado para esses autos 1.2, o PJE 0601-448, retificando o posicionamento anterior. Suspenso, né, o resultado, né, em razão do pedido de vista do eminente vogal, doutor Jackson Coutinho, que é o 5º vogal. Ok? Doutor Fábio Henrique, Vossa Excelência é relator do PJE 0601-271, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente, Raquel José de Alencar Coutinho da Silva. Vossa Excelência, relator, doutor Fábio Henrique, com a palavra. Pois não, presidente, obrigado. Trata-se de prestação de contas da candidata Raquel José de Alencar Coutinho da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual em 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação. A CCA apresentou o relatório preliminar, onde foram apontadas irregularidades na prestação de contas. Foi determinada a intimação da requerente, devidamente intimada, a candidata não se manifestou, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado. Parecer conclusivo da CCA pela desaprovação das contas, tendo em vista as irregularidades apontadas nos itens tais, manifestando também pela devolução ao erário das quantias ali indicadas. A douta PRE igualmente opina pela desaprovação das contas. Todavia, o parquê manifesta pela devolução da quantia de R$ 16.750, referentes ao itens tais. Manifesta ainda pela desnecessidade de envio de cópias do processo. Em suma, o parecer do parquê é para devolução em valor menor daquele recomendado pela CCIA. Tem também aquele pedido de direcionamento do valor ao Fundo Público de Saúde. Esse é o relatório, presidente. Senhor Procurador Eleitoral? Digo, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra. Obrigado, presidente. Colegas, aqui o que temos é uma prestação de contas, para ser bem direto, que foi feita de forma bastante assodada, com ausência de diversos documentos, e mesmo intimada a candidata, a prestadora de contas, ela se manteve inerte em responder aqueles esclarecimentos solicitados pela CCA. Daí
o expressivo valor a serem devolvidos. Passo só esse introito e passo a leitura do voto, que Vossas Excelências têm às mãos. A candidata teve receita total de R$ 21.250 na sua campanha, sendo tal montante oriundo integralmente do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Não houve sobras de campanha, portanto a despesa efetiva foi exatamente aquele valor. Passo a enfrentar cada um dos itens apontados pela CCA. Lembrando, como eu já disse anteriormente, que a requerente não se manifestou no processo após regular a intimação acerca do relatório preliminar. Item 2. Foram detectadas doações estimáveis em dinheiro realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na presente prestação de contas, o que caracteriza omissão de receita. Tais doações somadas alcançam a quantia de R$ 5.450. Como bem assinalado pela doutora PRE, entretanto, contrariamente ao que disse a CCIA, não é o caso de ser determinada a evolução de tal valor ao erário. Não se trata aqui de receitas omitidas, de origem não identificada. Isto porque as doações foram devidamente declaradas nas prestações de conta dos partidos e do candidato doador. A candidata simplesmente não registrou nas suas contas essas doações, mas os doadores estão perfeitamente identificados nesses autos, por meio dos dados extraídos do SPCE. A circunstância afasta a aplicação aqui da norma prevista no artigo 34 da Resolução 23553, a qual descreve o que pode ser considerado como recurso de origem não identificada. Itens 3.A e 5. Do total de gastos realizados com recurso do Fundo Especial, R$ 21.050, a candidata apenas logou comprovar por documentação idônea, contratos e comprovantes de pagamento, as despesas efetuadas no valor de R$ 4.500. Quanto ao restante, R$ 16.750, não houve apresentação de quaisquer das peças elencadas no artigo 63, caput e parágrafo 1º, incisos 1 a 4, da resolução antes mencionada. Por se tratar de recursos públicos, a devolução erária é a medida que se impõe, como prevê o artigo 82, parágrafo 1º da resolução. O percentual dos gastos não comprovados assim alcançou expressivos 78,82% da prestação de contas. Conforme status bancário, item 4, conforme os status bancários apresentados, o cheque número tal foi emitido e compensado no valor de R$ 500, mas foi registrado na prestação de contas o valor de R$ 2.150. Em todo exposto, as presentes contas de campanha merecem desaprovação, sem sombra de dúvidas. Por fim, quanto ao pedido da nota PRE, em relação à destinação do valor aos fundos públicos de saúde, o voto é naquele mesmo sentido que todos nós já conhecemos. Com estas considerações, em harmonia com os pareceres técnicos, aliás, em parcial harmonia com o parecer técnico, mas em total harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso 3º da resolução já mencionada, eu julgo desaprovadas as contas da candidata Raquel José de Alencar Coutinho da Silva, referentes ao pleito 2018, e determina a candidata a devolução da quantia de R$ 16.750 ao Tesouro Nacional. Esse é o voto, presidente e colegas. Como vota, doutor Bruno? Presidente, eu estou integralmente de acordo com o doutor relator. Eu só faço uma ressalva. Me parece aqui, vejo, 16 mil e pouco, a candidata, era um recurso público, a candidata sequer se dignou a encaminhar a comprovação dos gastos. Então, doutor Fábio, me parece que seria pertinente que a gente, no meu sentir, encaminhasse cópia dos autos para o Ministério Público Eleitoral a fim de que apurasse a prática do crime lá do 354, que é de apropriação indevida de recurso financeiro de campanha. Eu faço só esse adendo e acompanho integralmente Vossa Excelência. Presidente, eu concordo com o doutor Bruno e faço esse adendo ao meu voto. Qual seria, então, Somente encaminhamento, doutor Sebastião, encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público, a fim de apreciar a ocorrência de eventual apropriação indevida dos recursos advindos do Fundo Especial. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Doutor Iali. Excelência, com o relator, com os adendos do Dr. Bruno já recepcionados pelo Dr. Fábio. Desembargador Sebastião Barbosa.
De acordo com o relator. E doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Tribunal, por unanimidade. Pois não. Se Vossa Excelência me permite só fazer um pequeno adendo em relação a este encaminhamento, porque como se trata de apuração, Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, desculpa. Aliás, inclusive, esse aqui é processo eletrônico, né? Nem esse detalhe, mas naturalmente já foi. Mas, pois não. Se Vossa Excelência me permite, seria apenas fazer o adendo para que esse encaminhamento seja feito à 51ª Zona Eleitoral, porque não há indicativo de prerrogativa de foro, é uma apuração criminal, então apenas nesse sentido. Obrigado. Fica feito o registro, nesse caso, o doutor Fábio também... Acolho, presidente. Então tá, fica então desaprovadas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial, inclusive quanto ao direcionamento da peça dos autos para a 51ª, doutor Fábio Henrique, doutor Pedro, é isso, né? Sim, aqui tem a competência agora criminal, né? Para análise da questão. Isso, é um grande trabalho da nossa corregedoria. Muito bem. Nós temos agora a parte administrativa, 1.4 é o PJE 0600201. Nós temos aqui em aberto a zona eleitoral, a 30ª zona eleitoral para ser provida. Ocorre que naquela decisão anterior, nos autos daquele processo administrativo 0600273, em sede de embargos, declaração foi atribuído efeitos modificativos naquela oportunidade e se estabeleceu que a doutora Gabriela Quinal Albuquerque passaria a ter a prioridade na designação na primeira oportunidade que surgisse para que ela pudesse cumprir aqueles 6 meses do período da licença gestacional, de forma que, uma vez ocorrendo a primeira vaga, nesse sentido, a 30ª Zona Eleitoral, aqui de Cuiabá, em cumprimento àquela determinação estabelecida naqueles autos, nós estamos fazendo, então, a indicação da doutora Gabriela Karina Quinal Albuquerque para substituir o então juiz daquela zona, que seria o doutor Jefferson Luiz Quinteiro, em razão do seu término, do seu mandato. De forma que nós estamos fazendo, então, a designação aqui, a indicação da doutora Gabriela para jurisdicionar essa zona eleitoral, a contar do dia 22/5/2020, pelo período de 6 meses, em conformidade, em cumprimento àquela designação, àquela determinação, melhor dizendo, estabelecida nos autos daqueles embargos com efeitos modificativos. Desembargador Sebastião Barbosa, como vota? Eu estou de acordo com Vossa Excelência, até porque nós passamos um pano nisso tudo e resolve a questão. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. Certamente acompanho, presidente. Doutor Bruno. De acordo, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o presidente. Doutor Iali. Com o relator. Fica, então, o tribunal designa a doutora Gabriela Karina Quinal de Albuquerque Silva para jurisdicionar a 30ª Zona Eleitoral pelo período de 180 dias, em razão do término do período do então juiz Jefferson Luiz Quinteiro, esse com efeitos a partir do dia 22 de maio de 2020. Nós temos uma outra designação de juízo, aqui já é do 1.5, o PJE 06001-0191. Designação também de juiz eleitoral para a 23ª Zona Eleitoral de Colíder. Houve o vencimento também, agora a partir do dia 22/5, do mandato da então juíza eleitoral Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. E quem se habilitou para a sua substituição é o doutor Maurício Alexandre Ribeiro, que jurisdiciona na respectiva comarca, lá na 3ª vara da comarca de Colíder.
de forma que, de acordo com os indicativos da SGP, o doutor Maurício preenche todos os requisitos legais, de forma que nós estamos aqui designando o excelentíssimo senhor doutor Maurício Alexandre Ribeiro para jurisdicionar a 23ª Zona Eleitoral de Colíder, a partir do dia 22 de maio de 2020. Algum voto, alguma manifestação em sentido contrário? Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, designou o doutor Maurício Alexandre Ribeiro para jurisdicionar a 23ª Zona Eleitoral de Colíder. E, em último, eu quero só fazer uma referência, que nós temos hoje a grata satisfação de passar aqui uma notícia a todos os senhores, que nós estamos dando posse a 9 novos servidores, né? Nós temos um período aqui de contenção de despesas, essa PEC do orçamento nos impede, né, qualquer tipo de aumento a PEC 95 de 2016, aumento de despesa, mas felizmente nós conseguimos, ainda por decisão do TSE, essa possibilidade de aumento de servidores. Então, são nove servidores que vêm somar ao nosso corpo de servidores muito qualificado. Eu digo sempre, não canso de repetir, que são poucos, mas são muito bons, são qualificados. E eu gostaria de fazer referência ao nome de um por um aqui, para desejar a todos que tenham as boas-vindas, né, no nosso estado de Mato Grosso, nosso pujante estado de Mato Grosso, e digo isso porque boa parte dos servidores vem de outras localidades, de outros estados. Então, nos damos as boas-vindas ao estado de Mato Grosso, desejando que tenha uma profícua atuação em prol da justiça eleitoral, que sejam felizes, que cumpram com as suas obrigações, que deem o retorno que se espera de todo e qualquer servidor público, né? Nós estamos passando por uma fase muito difícil no país e penso que é necessário que cada um de nós tenha a consciência de que nós temos o dever, pelo menos o dever, de cumprir com as nossas obrigações. Que esses servidores sejam bem-vindos, nós o recebemos de braços abertos, que possam ser felizes nas suas atuações, de forma que eu faço aqui referência ao nome da doutora da Mariana Borges Pedrosa, que vem de Rondônia, de Porto Velho, que vai trabalhar na 30ª Zona Eleitoral de Água Boa, ao doutor Jonatas, o Christiman, que é de Cuiabá, é o único que é de Cuiabá, esse já conhece a nossa realidade, que vai atuar na 31ª Zona Eleitoral de Canarana, a Isabel Soares Borges, que vai atuar na 56ª Zona Eleitoral de Brasnorte, a Daniele Cavalcante Dias, que vem do Ceará, de Fortaleza, e vai atuar na 15ª Zona Eleitoral de São Pedro do Araguaia, a Marcela Gonçalves Maia, que vai atuar na 28ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte, a Mária Fórmica, que vai trabalhar, melhor dizendo, na 1ª Zona Eleitoral, ela que vem de São Paulo, capital. Esses serão os analistas empossados. Temos também os técnicos judiciários da área administrativa, no caso, o Felipe Ivan Lima de Souza Pedrosa, que vem de Brasília, e vai atuar na 48ª Zona Eleitoral de Quatriguaçu. O Jorge dos Santos, que também é de Cuiabá, tem um segundo de Cuiabá aqui. Então, nós temos dois, eu fiz uma colocação que seria um, mas na verdade são dois, que vai atuar na 11ª Zona Eleitoral de Aripuanã, e um cargo especializado em programação, que é a Lastênia Pereira da Silveira, que vem de Goiânia, e vai trabalhar aqui diretamente na Secretaria do TRE de Mato Grosso, mais especificamente na TI. Essa foi aquela modificação naquelas designações, aquelas alterações dos cargos que nós fizemos recentemente, de um servidor que foi extinto, o senhor deve se recordar. Agora, recentemente, nós fizemos aquela alteração para que esses cargos técnicos pudessem ser providos, e especificamente na área de informática, nós estamos procurando dar uma maior concentração de forças na informática, porque percebemos
Aliás, já sabíamos disso, mas hoje, em termos de pandemia, dessas dificuldades todas, nós sabemos aí, estamos dando o devido valor à área de TI, que precisa ser agraciada com reforço para que nós possamos dar conta do recado. Não podemos esquecer, e aqui faço essa exortação a todos os novos servidores, que Mato Grosso tem uma peculiaridade esse ano. Nós teremos 2 eleições que certamente serão realizadas no mesmo período, né? A eleição municipal e aquela eleição suplementar para o Senado, que certamente será realizada na mesma data. Nós temos, então, uma grande responsabilidade, uma grande carga de trabalho, e eu fico muito feliz com a posse desses novos servidores, porque com isso nós estaremos cobrindo todos os vácuos, todas aquelas falhas que nós tínhamos aí nas zonas eleitorais do interior, de forma que a nossa força de trabalho passa a ter a sua completude, e eu faço votos, então, que esses servidores possam seguir o exemplo, possam seguir as mesmas condições que os nossos atuais servidores têm nos dado a resposta sempre muito positiva. Nesse momento, volto a dizer, é hora de pensar em fazer o bem, fazer o atendimento de excelência à população. E eu gostaria só de fazer esse registro e, mais uma vez, dar aqui as boas-vindas a todos esses servidores, dizer que eles passarão por uma semana aqui de treinamento e, em seguida, poderão já começar a atuar diretamente, nesse primeiro momento, pela via à distância, né, pelo sistema da informática, trabalho à distância, mas que, tão logo passado esse período, certamente estarão dando a sua colaboração, o seu trabalho nas zonas eleitorais do interior. Senhor presidente, pois não, se me permite? Claro. Se me permite rapidamente, eu gostaria de parabenizar os servidores que serão empossados e principalmente a Vossa Excelência e a equipe do tribunal. Nós que passamos por concurso público sabemos como é difícil essa luta, né? E é angustiante até o momento em que efetivamente se dá a nomeação e a posse. E eu registro especialmente esses parabéns à Vossa Excelência e à equipe técnica do tribunal, porque é bom que fique registrado, esse concurso estava se inspirando, Vossa Excelência disse há algum tempo, quando nós fizemos a migração do cargo, de um desses cargos. Então, fica aí a sensibilidade, o espírito público de Vossa Excelência, da equipe técnica desta corte, é importante que fique registrado, que foi uma vitória não só desses servidores, como desta corte que, mesmo nesse momento de excepcionalidade, conseguiu, de excepcionalidade e de restrição orçamentária, conseguiu fazer com que essa nomeação e posse e entrada em exercício se tornassem realidade aos 44 do segundo tempo, como diz o ditado. Fica aqui meus parabéns a Vossa Excelência e toda a equipe desta corte, senhor presidente. Muito bem lembrado, doutor Bruno. Realmente, nós estamos aí correndo contra o tempo, né? Porque esse concurso está em vias de se expirar. E nós sabemos não só o sufoco que passa o servidor público, né? ou aqueles candidatos aprovados, que vivem aqueles momentos, aquela situação de incerteza, ainda mais no momento em que emprego nesse país é um bem que tem que ser elevado, aí, respeitado, porque é muito difícil e, queira ou não queira, um serviço público certamente dá uma condição mais tranquila, né? E esse aqui vem ao encontro dos anseios desses novos servidores e também vem suprir uma deficiência, né, que nós tínhamos aqui nessas zonas eleitorais do interior. E nós, inclusive, eu tenho aqui, agora, ainda terminando a sessão, vou ter aqui uma reunião com o Mauro Sérgio, com o Valmir, está até me aguardando aqui, para tentarmos ainda, aos 45, viu, doutor Bruno? Porque os 44 já foram registrados, aos 45 do segundo tempo, tentar mais alguma coisa aí, ver se a gente consegue mais alguma posse aí, e nós vamos tentar, ao máximo, suprir toda a nossa força de trabalho, que certamente ela vai ser necessária para dar vazão à carga de trabalho que deve vir aí pela frente com essas eleições que se aproximam. Então, finalizando mais uma vez, desejo imensa felicidade a todos os servidores que estão tomando posse e passo aqui ao doutor Pedro, né, que quer fazer alguma referência, doutor Pedro?
Sim, senhor presidente, muito obrigado. Apenas também breve registro, né, tomando conhecimento dessa composição plural de novos servidores, eu aqui como um desses representantes, né, aqueles que talvez, certamente, que aqui chegou por último a esse estado e que tive também realmente uma grande acolhida, né, tenho sido muito feliz pela acolhida que recebo aqui nesse estado, que, por sinal, muito bonito. Sou realmente, me sinto uma pessoa muito bem acolhida aqui em Mato Grosso e certamente levarei esse tempo também até a eventuais outras localidades que porventura passe, porque também não posso negar, sempre existe dentro de nós, seres humanos, aquele desejo de retornar às nossas origens, então, enfim, mas de todo modo não há previsão, enquanto isso eu tenho ficado aqui de maneira muito, muito feliz e tenho certeza que todos esses servidores, além dos 2 cuiabanos que Vossa Excelência referiu, mas esses outros servidores que realmente tenham um período de bastante frutífero, né, nesse estado que é tão rico e produtivo, como bem ressaltado por Vossa Excelência, além de também muito bonito. E, claro, em especial a minha conterrânea, né, porque assim também como mencionada pelo senhor, eu tenho uma conterrânea de Fortaleza, Ceará, então, em especial, que foi quem muito me estimulou também a deixar esses rápidos registros de boas acolhidas. Então, feitos esses registros, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Doutor Pedro, no seu final, o senhor fez o seu bairrismo aí, exacerbou seu coração, mas, assim, nós ficamos felizes de saber que vem gente do Brasil todo, né? E essa miscigenação, se é que podemos dizer assim, essa troca de experiências é muito salutar, é muito positiva. Nós aprendemos muito aqui com o seu jeito de trabalhar, doutor Pedro, e certamente isso vai enriquecer essa possibilidade aqui, nós temos essa diversidade de culturas, de conhecimento, de pensamentos que vem aqui para o nosso estado de Mato Grosso, e isso forma essa mixigenação que temos no estado, que é uma das forças, uma das riquezas maiores que nós temos, que é a gente, que é o povo que trabalha no nosso estado de Mato Grosso. Então, já finalizando, eu quero mais uma vez encerrar trazendo aqui meus votos de parabéns a todos que estão tomando posse e o meu desejo maior de que sejam felizes e que deem aquele resultado que nós sempre aguardamos de todo e qualquer servidor público, ou seja, que correspondam às expectativas que a sociedade deposita, que confia no nosso serviço público. Nada mais havendo, então, eu vou dar por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e já informando que na semana seguinte nós teremos também as sessões normalmente às terças e quintas, né? Muito obrigado pela presença de todos, a cumprimento finalmente os servidores, a toda a sociedade que tenha ouvido e assistido essa sessão e dou-a por encerrado. Tenham todos, então, um bom dia. Muito obrigado.